anunciou durante a semana, pastora Kátia estaria conosco aqui, amém? Mas infelizmente ela foi hospitalizada, né? Ela está bem, mas ela não pôde estar conosco aqui. Mas Deus levantou uma mulher excepcional para ministrar para a gente nessa noite. Sabe, é muito sobre o que Ele quer, porque a gente se planeja. Nossa igreja é uma igreja muito organizada, mas antes da organização vem a dispensação do Espírito. Nós somos conduzidas por Ele. Eu gostaria de convidar e gostaria que você recebesse com muito carinho, porque é uma mulher que tem muito para derramar sobre as nossas vidas, pastora Bruna. Glória a Deus, amém. Eu gostaria de orar por ela. Antes de orar, eu quero chamar uma comitiva para me ajudar aqui nessa oração. Pode vir quem sentir aí, ó. Só a Kátia, tem mais alguém que quer vir? Vem. Deus manda te dizer que antes que houvesse dia, eu sou. Ele não chega atrasado, ele se antecipa para subir Anderemanai. Quando a notícia chegou, ele já sabia para subir Anderemanai. Mas ele manda te dizer aquilo que você tem ministrado é para um tempo como esse que eu te chamei, filha, para subir Anderemanai. Eu sei o quanto Satanás lutou contigo essa semana, hein? A intenção era que você nem pisasse nesse lugar hoje, era para subir Anderemanai. Mas te digo, a minha graça continua te carregando, hein? Xereguederemanai, para subir Andereguederemanai. O medo não vai te parar. O medo não vai te parar. O medo não vai te parar. Sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Não, não, não. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Tem gente aí para adorar a Deus, adora Ele. Enquanto Ele está operando aqui, Ele está operando aí. Enquanto Ele está derramando aqui, Ele vai derramar aí. Seja cheia, cheia, cheia da presença. Teu poder faz o teu querer, tu tens o controle de mim. E traz o teu mover e faz o céu descer. Minha vida entrego a ti. Eu só quero te Sim, Jesus, sim, Eu só quero te conhecer. E vem com teu poder, faz o teu querer,
que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a Tempestade é você, e chuva forte é você, e vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. e a porta aberta é você, Mas a fechada é você. é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Me faz entender que a tempestade é você. sua força é você, Vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. e a porta aberta é você, Mas a fechada é você, é tudo sobre quem sou eu pra negar o teu poder? Teu poder, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Pai, o Senhor é o convidado de honra desde o início. E nada mudou. Nós declaramos que o Senhor é Deus, porque de fato o Senhor nos enxergou. No dia mau, o Senhor nos enxergou no fundo do poço. O Senhor nos resgatou de lugares que talvez as pessoas já nos davam como perdidos. Ou talvez, Pai, estejamos aqui nessa noite ainda, precisando ser vistas pelo Senhor. Mas pelos olhos da fé nós já dizemos que o Senhor é Deus. E que nós não negaremos o Teu poder. Nós não negaremos quem o Senhor é. Porque só o Senhor é Deus e não há outro. Pai, acalma a tempestade do nosso coração. Pai, aquieta o nosso pensar, a nossa mente. Espírito Santo, traga sobre este lugar uma brisa suave da Tua paz, reorganizando a nossa mente e o nosso coração.
de medida que Satanás não vai roubar a verdade que há de ser liberada da tua palavra. Porque a tua Bíblia nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós já entendemos que a verdade é uma pessoa, essa verdade é Jesus Cristo, mas o meio de conhecê-lo é por meio da palavra. E nós queremos estar inteiramente entregues à verdade da liberalidade da tua palavra. Fale ao nosso interior nessa noite. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Tu és Deus. Quem sou eu pra Aleluia, amém, negar irmã. Pode se teu sentar. poder? Se você está perdida, bem-vinda. Estou igual você. Me preparei há mais de 45 dias para ouvir pastora Kátia. Tive o prazer de ouvi-la em fevereiro. O dia que eu conheci, falei: gata, nós somos melhores amigas. Dia 5 de abril você está em casa do Aba. Ela é, pastora? Eu falei: é. A gente ficou amiga agora. Mas, né, aprove o Senhor mudar os planos. Ela está hospitalizada, internada, com as vias aéreas comprometidas. Enfim, nós já estamos como igreja em intercessão e oração, crendo que o Senhor dará a cura, dará a vitória. E ela, como uma pastora responsável que é, logo falou com as minhas escudeiras: não, Diaconisa, arruma uma cadeira para as meninas aqui, que elas vão descer hoje não, o louvor vai ficar aqui. E ela, né, tentou uma amiga, inclusive uma amiga da casa, uma pastora que já esteve aqui, quebrada demais. Só que quando a gente foi olhar os horários, também não dava. E a Josi: pastora, é você? Eu falei: não é não. Pastora Ellen, tá de folga? Tô. Eu volto para você pregar. Ela: eu volto para você pregar. Eu falei: não deu. Aí ela: pastora, você tem algo pronto? Eu falei: pronto não tem não, mas tem alguma coisa. Ela: eu não tenho nada, então você é você mesmo. Eu falei: ai, Senhor. Então, quando deu 2 horas da tarde, a gente tinha ciência que Deus me queria nesse lugar. Eu espero que, por mais que seu coração talvez esteja desapontada por não ser a pastora Kátia, eu te convido humildemente a abrir o seu coração e entender a movimentação do céu, assim como eu também estou entendendo. Talvez a sua primeira vez em casa do Aba, você está assim: que mulher doida, que mulher louca. Mas meu time sabe que eu tenho passado por semanas bem dolorosas, bem difíceis. Embora elas não fazem ideia do que é, mas elas sabem que eu estou em guerra. Porque eu não sou o tipo de pastora que escondo. Quando eu estou em guerra, eu assumo. Eu chego aqui chorando, eu chego aqui pedindo oração. Eu chego aqui falando: hoje não dá. Eu sou dessas. E elas sabem, elas estão em oração. E, irmã, tá aqui hoje é o puro suco da obediência mesmo. Mas eu creio que o Senhor vai liberar uma verdade sobre as nossas vidas, de maneira que nós vamos sair alinhadas não com o que nós queremos, mas com o que Ele quer, porque a Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, sobre nos apresentarmos ao Senhor como um culto racional. Você sabe o que é um culto racional? Um culto racional, minha irmã, é estar entregue de corpo, alma e espírito, é inteira, é não faltando parte nenhuma de você, para que o versículo 2 seja uma realidade. Qual é o versículo 2? Talvez todas sabem de cor. Para que eu possa ter a mente renovada e experimente a boa, perfeita. Todo mundo quer a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Mas para isso, a gente precisa estar inteira antes. Corpo, alma e espírito. Então eu te convido a estar inteira e compreender o que o Senhor quer de nós. Amém? Bom, meu nome é Bruna, sou pastora dessa casa. Pastoreio as mulheres aqui já há 6 anos. Um presente de Deus para minha vida, porque eu fiz outros projetos para mim. Passaria a minha vida dançando, passaria a minha vida gastando minhas sapatilhas para Ele. Mas em 2017 para 2018, Ele me pediu as sapatilhas depois de 14 anos dançando. E eu as entreguei. E quando eu obedeci, Ele me presenteou com o Ministério de Mulheres. E eu posso dizer o que Paulo diz a respeito de Deus, que Ele faz infinitamente mais do que nós possamos pedir ou imaginar.
Eu amo o ministério de dança, inclusive pastoreio ele em Casa do Aba, mas sou muito mais realizada pastoreando mulheres, cuidando de mulheres em gabinete, em células, aqui em conjunto, do que um dia eu já dancei. Que bom que além dos nossos planos, existem os planos de Deus. Que bom que além dos nossos projetos, tem os projetos de Deus. Que bom que além dos nossos propósitos, tem o propósito de Deus. Embora talvez você esteja aí calado e não conseguindo dizer um amém, porque é muito difícil cancelar os nossos planos para viver o dele. E é sobre exatamente isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Você lembra lá no seu tempo de escola? Ou lá na sua rua, né? Porque eu tenho 31 anos. Eu tive uma infância, graças a Deus, que eu pude brincar na rua, né? Não é o dia de hoje. Mas para as irmãs aí mais de 25 devem lembrar disso. Quando a gente tinha o privilégio de montar um grupinho e vamos jogar queimada, vamos jogar vôlei, vamos jogar futebol. E aí começava assim, então vamos separar os times aqui. Aí sempre tinha 2 ou 2 para frente. Eu que vou escolher, não é, gente? Sempre tinha. Eu era doida para ser a pessoa que escolhia, mas sempre tinha alguém na minha frente. Enfim, a questão é que quando ia dividir os times, você ficava pensando assim, algumas talvez se identifiquem com isso. Ai, que eu não seja a última, que eu não seja a última. Ai, que eu não seja a última, que eu não seja a última. Que eu não fique naquele time, que eu não fique naquele time. Ou então você era da outra situação que falava assim, tomara que alguém me escolhe. Tomara que alguém me escolhe. Tomara que alguém me escolhe. Hoje eu quero jogar. Hoje eu não quero ficar olhando ninguém. Eu não quero ficar catando bola, buscando bola. E aí quando você via, ou você tinha sido a última a ser escolhida e sabia que só te escolheram porque já não tinha mais ninguém. Ou então, gata, você era aquela que sempre buscava a bola e voltava para casa com a frustração de mais uma vez não ter sido a escolha, não ter sido a prioridade, não ter sido aquela que as pessoas olhavam e falavam, não, fulana tem que estar no meu time. Sabe aquela pessoa que todo mundo brigava porque tinha que estar no time dele? Talvez você não foi essa pessoa. Talvez você teve que lidar com a frustração da desvalorização de quem você era. Talvez você teve que lidar com o desprezo dos outros porque você não tinha habilidade. Porque você não era mais forte. Porque você não era mais bela. Porque você não era mais magra. Porque você não era mais inteligente. Talvez às vezes você tinha que negociar com o seu professor, fazer o trabalho sozinha, porque ninguém queria fazer com você. Talvez a cor da sua pele definiu muito o tratamento que as pessoas te dariam. E tudo que você tinha era voltar para casa com um sentimento de desprezo, com um sentimento da desvalorização, com o sentimento de não ser amada. Talvez você lidou com isso dentro da sua casa. Cresceu num ambiente com muitos filhos. E talvez seu pai e a sua mãe deixou bem claro que a sua vinda foi um acontecimento do acaso. Você não foi planejado. A gente nem te queria aqui. Se contente com o que você tem. Talvez esse foi seu ambiente na escola. Sempre apontada, seus defeitos sempre colocados na roda. Talvez você não foi a escolha de alguém. Ou por ao contrário, a gente vai ter pessoas aqui que já foram a escolha. Talvez você não faça ideia do que é o sentimento da frustração, de saber que mais uma vez você não foi prioridade. Mais uma vez você não foi escolha. Mais uma vez você não foi notada. Eu acredito que todas essas situações nos levam ao lugar de um desprezo latente, de um desprezo que a gente tem que aprender a conviver, a dar nós, a se virar, para tornar ameno, para não notar tão perceptivo. Não sei. Só que não ser uma escolha, não ser amada, não ser bem vista, não ser a querida que todo mundo quer, nos faz lidar com desprezo.
E é exatamente sobre isso que o Senhor tem para falar conosco, sobre uma mulher que eu tive contato, já conheci a história dela, mas ontem eu pude estudar, eu pude, no meu devocional ter um tempo, e eu fiquei olhando para essa mulher e falando, uau, Lia tem muito para nos ensinar. Quem é Lia na Bíblia? Quem é Lia na Bíblia? Talvez alguém até cite ela, mas não pregue sobre ela. Afinal de contas, a Bíblia não vai dizer muito sobre Lia, vai citar algumas coisas, mas ela não tem um capítulo sobre ela. Ela não tem um livro sobre ela. Quem é Lia? Lia é uma mulher que aparece na história por causa de seu pai. Pai esse chamado Labão. Um grande trapaceiro. Aquele que fez faculdade, pegou o diploma de ser trapaceiro, de ser enganador, e agora ele já estava dentro de uma universidade, não mais estudando, mas ensinando como trapacear, como enganar. Ele era expert em fazer isso. Pastora, quem é esse Labão? Labão é irmão de Rebeca. Que Rebeca, por sua vez, na Bíblia, é casada com Isaac. Isaac esse que é filho de Abraão. O pai, o patriarca da nossa fé. O que tem isso, pastora? O que tem isso? Que Abraão, pai de Isaac, o casou com Rebeca. Que Rebeca e Isaac tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. E a Bíblia vai nos contar que Jacó nasce agarrado ao pé, ao calcanhar de Esaú. Porque a Bíblia já disse, Deus já disse para Rebeca que no ventre dela haveria 2 nações, 2 povos, e que o mais velho ia servir o menor, que é contraditório. Porque em Israel, para o judeu, aquele que nasce primeiro, ele carrega uma bênção. Ele carrega uma bênção sacerdotal, ele carrega uma graça, ele carrega algo diferente dos demais. Até a porção da herança dele é maior, porque ele é o primeiro. Só que a Bíblia vai nos contar que Jacó, num determinado dia, guiado por sua mãe Rebeca, planeja roubar essa primogenitura de Esaú. Isaac já estava velho, Isaac já estava, sentindo que já ia partir com o Senhor. Chama Esaú, pede Esaú para caçar, para fazer um prato para eles, um cozido, obrigada. Porque naquela noite, naquele dia, ele iria abençoar a vida de Esaú como primeiro. Para que quando ele partisse, já estava declarado, já estava todo mundo sabendo. A questão que Rebeca ouve, se adianta, conta para Jacó. Enquanto Esaú está caçando para fazer esse cozido, Jacó, com a sua mãe, adianta, faz o cozido. Ele dá um jeito de se passar pelo seu irmão, porque havia uma diferença muito grande. A Bíblia nos conta que Esaú era peludo. Então Jacó ele teve um trabalho para enganar seu pai. Um trabalho ele teve. A questão que ele engana, a questão que Isaac abençoa ele, come do cozido, libera a bênção de ser o primeiro e pronto. A questão que Esaú chega, Esaú não sabe de nada. Esaú vai fazer o cozido. Esaú vai apresentar esse cozido a Isaac. Isaac diz, mas eu já abençoei. Não, Esaú, alguém teve aqui, você já teve aqui, filho. Eu já comi do cozido, eu já liberei uma bênção. E a Bíblia vai nos contar que Esaú fica revoltado. Ah, pastor, é só cancelar. Não, não dá para cancelar. Uma vez que você abençoou o primeiro filho está abençoado e o judeu não volta atrás. Então Esaú nasceu sendo o primeiro, mas perdeu sua primogenitura, porque o seu irmão trapaceou ele e o seu pai. Rebeca diz para Jacó o seguinte: foge com a roupa que você está no corpo, com essa água, com esses figos, e vai para longe, vai para a terra de Arã, vai encontrar meu irmão Labão, ele vai te dar um abrigo, porque se você ficar aqui, eu já sei que Esaú vai te matar, porque ele falou com o seu pai. A questão é que Jacó sai, depois de ter conseguido o que queria, ele era o primeiro, mas a pergunta para mim e para você é: a que custo ele conseguiu isso?
Porque ele conseguiu a bênção de ser o primeiro. E é por isso que nós dizemos Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E não dizemos Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Porque Jacó ganhou, conseguiu, mas ele tem que sair da sua terra sem nada. Teria direito à porção maior da herança, mas sai sem nada, com a roupa do corpo, com um pouco de água e com alguns figos. Cuidado, mulher, com os jeitinhos que você tem dado para conseguir aquilo que Deus ainda não tem para a sua vida. Porque Jacó seria o primeiro, era legítimo, Deus já tinha avisado Rebeca. Mas entenda uma coisa, Deus não precisa de ajuda nos lugares que Ele já disse que vai fazer por você. Então tira a sua mão, porque você não tem autoridade de ajudar a Deus. Deus não precisava de empurrão de Jacó e de Rebeca. Deus ia fazer no tempo dele, no caróis dele, com que Jacó assumisse esse lugar. A questão é que tentar algo a qualquer custo te deixa sem nada. É por isso que tem muita mulher andando oca. Tem muita mulher andando vazia. Tem muita mulher que se apresenta, seja diante de Deus ou diante das pessoas, não tem nada que oferecer, porque tentou tudo a qualquer custo, que tudo lhe foi tirado. Cuidado com as medidas que você tem usado para chegar nos lugares, nos ambientes, naquilo que você quer. Deus está dizendo para mim e para você, eu não preciso de empurrão naquilo que eu já te prometi. Então tira a tua mão hoje da promessa, tira a tua mão hoje do propósito e deixa que Deus faça por você. Que o fato de você conhecer a promessa não te torna Deus. Não brinque de ser o Criador. Você não dá conta. Você sabe parte da promessa, mas não sabe dela toda. E Jacó precisa chegar na terra de Harã, na terra de Labão, fugido. Que vergonha. Sair de um ambiente fugido, mal resolvido. Tire a mão dos lugares que você precisa tirar, para que Deus encerre os seus ciclos com honra. Tem muita mulher vivendo de fase de videogame, voltando toda hora no mesmo lugar, sabe por quê? Porque você está tentando encerrar um ciclo que Deus ainda não te autorizou. E quando você vai dar o próximo passo, a bênção e a vida de Deus não está naquele ambiente, sabe por quê? Porque você deixou um lugar de desonra. Você deixou um lugar vazio. Cuidado. Cuidado em fazer uma nova página quando Deus não a virou. Porque você pode até começar, porque Jacó começou. A questão é que ele começou debaixo de um outro custo. Porque agora o trapaceiro é trapaceado. Cuidado. Você provocou desonra aqui. Você pode ser a próxima pessoa a ser desonrada. Você fechou um ciclo aqui de forma negativa. Cuidado que seu saldo lá no futuro pode ser negativo. Porque o grande trapaceiro do pai e do irmão agora encontra Labão. Porque quando ele chega na terra de Harã, ele avista um poço, ele avista um lugar para matar a sua sede. E naquele ambiente chega a linda e maravilhosa e bela e atraente Raquel. Por quem a Bíblia vai nos dizer que Jacó se apaixona imediatamente. A tal ponto que ele serve as ovelhas dela água, porque Raquel era uma pastora de ovelhas. E naquele lugar, ele imediatamente dá um beijo nela. Minha irmã, se é na bochecha ou se é na boca, eu não sei, mas a Bíblia diz que ele deu um beijo. E por nível que ele estava apaixonado, eu acredito que ele deu até um na boca. Porque trabalhou 7 anos de graça para ter ela. Eu duvido que gostou e deu um beijo na bochecha. Duvido. Que homem trabalho de graça, gente? Essa mulher tem que ser assim, ó, a Miss Universo. Não, tem que ser, gente. Ah, tá bom, viu?
A gente que é casado, que sabe tanto que a gente rala para convencer o marido da gente das coisas. Não é? Haja sabedoria para convencer um homem de chegar no lugar que a gente quer, fazer o que a gente quer. Do nada, Jacó vê Raquel, se apaixona, vai dar um beijo nela, quando encontra o pai dela, fala assim: vou trabalhar por essa mulher. Sabe por que ele tem que trabalhar? De graça. Porque mesmo sendo o primeiro e tendo o direito de uma porção de uma herança grande, aonde o seu pai é rico e favorecido, o engano dele faz com que quando ele se apaixone por alguém, ele não tem nada que oferecer. Apenas trabalhar de graça. A que custo essa primogenitura aconteceu? A que custo eu e você tentamos forçar aquilo que Deus ainda não quer fazer? É por isso que muitas de nós sangramos. É por isso que muitas de nós estamos rancorosas, desacreditadas, chateadas, magoadas. E não é nem Satanás, é eu e você pôr na mão onde que não deve, fazendo o que não foi preciso. Só que a misericórdia de Deus vai nos ensinar, porque o Senhor, Ele é didático e Ele não desiste, como Ele está ensinando para Jacó. Porque naquela época, Jacó precisava trabalhar de 2 a 3 anos de graça para casar com Raquel. A questão é que Labão, você lembra que eu te falei que ele dava aula de trapaça? Ele é tão bom na trapaça que ele foi negociando, que ele dobrou o tempo, ele passou do dobro do tempo. O que era para ser de 2 a 3 anos se tornou 7 anos de trabalho. A questão é que a Bíblia ainda vai nos contar que para Jacó pareceu dias. Ô, gente, fala comigo que Raquel tem que ser linda. O homem trabalhar 7 anos e ele declarar que pareceu dias. Não, essa mulher, eu quero, no céu eu preciso ver essa beleza. Ninguém foi tão bela quanto ela. A questão é que chega o grande dia. 7 anos trabalhado, 7 anos ralando duro, sol, chuva, com vontade de trabalhar, sem vontade. No caso dele, acho que tinha muita vontade, né? Queria casar. A questão é que chegou o grande dia. E a Bíblia vai nos dizer que Labão convida todo mundo da cidade, da região, e dá uma grande festa. E a palavra festa, ali no aramaico, traduzida, significa um grande festival. Então eu imagino que a festa desse casamento, minha irmã, foi um negócio assim, de outro mundo, de um outro nível, regado a muita comida e muito vinho, regado do bom e do melhor, sem restrição, sem escassez. E eu consigo imaginar Jacó tão feliz, tão realizado, porque já estava vivendo seu sonho. Eu consigo imaginar Jacó tomando todas que ele podia de vinho. Eu consigo imaginar ele envolto, alegre, comemorando, celebrando, porque estava casando com Raquel. Por quem ele se apaixonou imediatamente, por quem ele trabalhou muito. Agora chegou o dia, eu vou aproveitar ao máximo. E aí eu abro um parênteses, né, que Deus trouxe ao meu coração agora. A gente tem ouvido muito no nosso meio cristão de que beber não tem nada a ver. A Bíblia fala, bebe, mas não se embriague. Mas mais uma vez, o vinho está na história. E mais uma vez, o custo de beber demais roubou de Jacó o que ele tanto queria. Cuidado com as mesas que você se assenta, que te oferece um golinho, que te oferece 2 dedinhos. Parece inocente, mas no final está tirando tudo de você. Porque Jacó aproveitou tanto sua festa, que ele entra para a tenda, aonde Labão pede que a concubina traga Raquel. E minha irmã, fala a verdade, um homem que trabalhou 7 anos, querendo uma única mulher, ele conhecia até os cílios que ela usava. Não, conhecia. Eu imagino Jacó indo trabalhar motivado, olhando para Raquel e falando, é por você, porque um dia eu te pego, porque um dia eu te conheço. E voltando da ceia e falando, valeu a pena, olha aqui que gatinha. É possível que quando ele entra para a tenda para realizar o sonho de consumo, né?
porque psicologicamente a mulher casa por amor. Mas o homem, a primeira necessidade dele não é amor. Então, irmã, você que está solteiro, não pensa que está casando só por amor, não, que ele quer outra coisa. Entendeu? Não dá para ser amigo a vida inteira. Essa é a realidade. Mas também não dá só para querer isso não, entendeu? Tem que amar também. Vocês que estão ouvindo, tá? Tem que amar também. Não é só de namorinho que a gente vive não, tá bom? Vocês me encontram, são dando na cara deles, viu, gente? Os irmãos aqui da igreja. Mas enfim, a questão é que ele deveria saber quem é Raquel muito bem. Porque quando entra para a tenda, minha irmã, entra Lia. Não entrou Raquel. Não é possível que Jacó é tão lesado para trabalhar 7 anos por uma mulher e não se dá conta de que não é ela que está ali. É por isso que eu chego na conclusão de que ele bebeu muito, de que ele farriou até onde que ele podia. Porque quando nós queremos celebrar, quando nós programamos uma festa de formatura, quando a gente programa a festa de um filho, quando a gente programa a festa de um casamento, minha irmã, quando chega a hora, a gente quer só aproveitar. Porque foi suado chegar naquele lugar. Eu não condeno Jacó, mas a questão é que talvez o uso do vinho demais levou ele a esse lugar. Porque a Bíblia vai nos contar que quando clareou o dia e a sobriedade veio a Jacó, ele percebeu que quem consumou o casamento com ele foi Lia e não Raquel. Não era Raquel que estava ali deitada com ele. Não era quem ele amava, por quem ele esperou por tanto tempo. E a questão que a Bíblia vai nos contar que imediatamente Jacó se levanta e vai atrás de Labão e diz: por que você me enganou? Por que você me enganou? Cuidado em fechar ciclos mal resolvidos. O trapaceiro agora foi trapaceado. Ele ainda estava aprendendo na faculdade, encontrou o melhor professor. Agora, pensa em Lia nessa história. Porque contando essa história, talvez a gente fique em primeiro momento com dó de Jacó, né? A gente fica com dó de Jacó. Quem trabalha 7 anos para chegar no final não ter o fruto do seu trabalho? Quem já trabalhou numa empresa achando que a empresa estava recolhendo seu fundo de garantia? Na hora que você foi demitido, você descobriu que a empresa não estava. Fundo de garantia, INSS, você ficou a ver navios, tendo que ir para a justiça rever. Gente, é frustrante. Não vamos nem pensar na demissão. Vamos pensar no mês inteiro que você trabalhou. Você estava esperando tantas horas extra pagas. Quando você olha seu contrato, você olha lá no saldo do cartão, você recebeu menos do que você estava esperando. Aí quando você vai olhar para o contra-cheque, suas horas não estão ali. Gente, não é frustrante? Ou você fez uma encomenda e a pessoa não te pagou. Gente, é frustrante. Aí a gente olha no primeiro momento, que dó de Jacó. Que dó de Jacó. Mas eu quero te chamar a atenção para Lia. Eu quero te chamar a atenção para essa mulher que quando acorda com seu esposo, porque já não tinha como rever a situação, o casamento foi consumado. Essa mulher ouve do seu esposo o seguinte: mas você não é quem eu amo. Você não é quem eu esperei. Eu vou lá agora no seu pai. E essa mulher tem que ver uma cena caótica do próprio pai com o marido brigando. Porque Jacó queria Raquel, mas Labão quis dar Lia em casamento. Que situação de não ser a escolha, de não ser a prioridade. Ah, pastora, mas ela foi de Labão. A que custo? Porque Labão só deu ela em casamento para ele não passar a vergonha de ter casado a mais nova e estar com a mais velha em casa. Então ele não deu Lia por amor a Jacó. Ele deu Lia para o proveito próprio, para ele ficar bem com a reputação dele na cidade dele. Irmã,
pensa o sentimento de Lia. Se não tá bom para você, eu quero ler com você Gênesis 29, capítulo 17. Gênesis 29, capítulo 17 vai nos dizer assim: Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e... Não, vamos de novo. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e... Pois é. Que definição, né? Olhos meigos. Em alguma tradução vai nos dizer que os olhos de Lia eram suaves, eram leves. Mas agora Raquel, a Bíblia gastou. A Bíblia não só diz que ela era bonita, a Bíblia diz que Raquel era atraente. Lia cresceu sabendo que Raquel era mais valorizada do que ela. Que Raquel era daquele time que a gente está falando, a primeira a ser escolhida, a primeira a ser notada, aquela que todo mundo quer perto, aquela que todo mundo quer amar, aquela que é mais habilidosa, que é mais vistosa. E quem é Lia? A Lia é dos olhos meigos. Lia é dos olhos suaves. Talvez para não dizer assim, a Lia é uma arrumadinha, jeitosinha, legalzinha. A questão é que Lia não era uma escolha. Lia, filha de Labão, um trapaceiro, irmã da garota bonita e atraente. E agora Lia é casada com Jacó. Mas a Bíblia vai nos dizer que Lia, além de ter o título da filha do trapaceiro, irmã da garota mais bonita e atraente, agora Lia coleciona no seu currículo também um outro título: a esposa desprezada. Porque era assim que Jacó havia. Porque houve uma negociação. Jacó trabalharia mais 7 anos por Raquel. E aí a gente pensa que Jacó levou 7 anos para estar com Lia, mas não. Algumas semanas depois ele já casou com Raquel. Ele só continuou trabalhando mais 7 anos de graça para o seu sogro. A questão é que Jacó pôde viver com Lia e com Raquel. E a questão é que Lia era a primeira esposa, mas quem era amada era Raquel. Quem era desejada era Raquel. Quem era a escolha do time A de Jacó era Raquel. Embora naquele tempo a primeira esposa deveria ter todas regalias e prioridades, mas a Bíblia nos deixa claro que Jacó amou mais Raquel do que Lia. Que título que essa mulher carrega? Que currículo que essa mulher tem na vida dela? E a pergunta é: quantas Lias nós somos hoje? Quantas características nós carregamos na nossa história, na nossa jornada, que não nos favorece? A filha do bebum, a filha da mãe que só quer trabalhar, aquela que não é tão bonita, mas ela é legal. Ah, ela fala demais, mas deixa aqui perto da gente. Ela não é tão magra, mas compensa que ela conversa bem, né? Quantos currículos nós carregamos? Quantos nomes você ouviu ao seu respeito na infância que não eram favoráveis? Porque eu ouvi muitos. Porque eu era uma criança rebelde. Porque eu era uma criança que respondia, mas as pessoas não tinham noção. Que aquela criança rebelde, mãe, entenda isso. Eu posso falar com prioridade. Se o teu filho
é rebelde, procure avaliar. Existe uma ferida que já está ali dentro, você só não sabe qual. Porque eu já tinha traços de rejeição em mim. Como eu não era escolhida, como eu não era prioridade, como eu não era notada, eu vencia no grito, mesmo sendo criança. E eu ouvi muitas das vezes: a Bruna é muito difícil. Ouvi isso a vida inteira. E quando eu encontro com as irmãs do meu passado, elas ainda falam: você melhorou, Bruninha? Né? Que em vez de lidar com quem eu sou hoje, elas ainda estão lá, mas é elas. Eu já estou liberada desse lugar. A questão é que a gente carrega nomes. Eu não era escolha para alguns. Eu não tinha habilidades. Eu na escola fazia amizade com os mais top, com os mais, assim, ó, descolados, para não virar deles piada e zombaria. Afinal de contas, sou amiga deles, estou protegida aqui, o resto. E quantas das vezes eu via esses amigos descolados zoando, brincando com o sentimento de tantas pessoas. Eu sabia que aquelas pessoas estavam sangrando e pensando: se elas tivessem pensado como eu. A gente vai desenvolvendo ao longo da vida mecanismos de sobrevivência. Nós vamos desenvolvendo maneiras e jeitinhos de lidar com as situações para não sangrar mais do que a gente está sangrando. E é por isso que quando aparece o primeiro namorado, a gente sabe que ele não vale o chão que pisa, mas insiste em ficar com ele, porque é melhor ter ele do que não ter ninguém. Eu já não sou escolha de ninguém. Jeitinhos. É jeitinho. O que a psicologia vai nos ensinar, que é dependência emocional. Mas na linguagem brasileira, jeitinho. Está ferida por dentro, sangra por dentro, mas se submete ao que não merece. Porque precisa dar um jeito. Porque já tem muita coisa no seu currículo. Vai acumular mais o quê? Qual é o teu currículo nessa noite, mulher? Essa é a pergunta de Deus para mim e para a sua vida. Porque o currículo de Lia é esse aqui que a Bíblia já expôs para mim e para você. E deixa eu te contar, não é favorável. Filha de trapaceiro, a irmã é mais bonita e mais atraente, e agora com o esposo que despreza. Gente, quem quer Lia na vida? Quem quer ser amiga de Lia? Quem quer ser... Não, ela não é quem nós escolheríamos para o nosso time. A questão é que hoje nós estamos aqui e talvez nós somos a Lia. Nós somos a Lia da vida, nós somos a Lia na vida acadêmica, na vida do casamento, na criação dos filhos. Porque a maternidade exige tudo de nós e às vezes nós nos castigamos por não conseguir dar. Talvez nós somos a Lia nos ministérios que passamos. Não somos tão habilidosas. Ninguém quer ter paciência de descascar, de tirar as amarras, as camadas que nós temos de dureza. E aí a gente encontra tanto líder que nos expulsa em vez de abraçar. Talvez nós somos a Lia que sofreu abusos e não podemos contar para as nossas mães porque elas não iam acreditar. Ou melhor, você até contou, mas a sua mãe não acreditou em você. Nós somos Lias acumuladas com um currículo que quando a terra olha fala: não há nada de bom nessa Lia. Não queremos Lia nesse lugar. Não gostamos de Lia. Que bom que há algo chamado graça, que significa favor que eu não mereço. E como eu aprendi com Max Lucado, eu quero te ensinar: a graça é reivindicada a cada segundo do relógio. Sabe o que isso quer dizer? Que a graça é incansável. Ele que me enxergou, Você pode... Ele que me resgatou, toda honra
toda a glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória. Talvez você está aqui nessa noite esfregando o seu currículo, esfregando o seu papelzinho na cara de Deus e dizendo para Ele: não tem nada de bom aqui. Você não me favoreceu como favoreceu as Raquéis da minha vida. Você não me viu no abandono. Você não me poupou dessa família. Você não me poupou das chacotas na escola. Você não me poupou das decepções ministeriais. Você não teve comigo. Deus, o meu currículo não é favorável. E eu tive que ter filhos. Porque a Bíblia vai nos contar, eu não vou abrir com você porque não dá tempo, mas lê lá na sua casa, Gênesis 29, versículo 31, vai nos dizer que Lia era desprezada por Jacó, e por isso Deus abriu a madre dela. Porque estéril não dava também. Mas a questão que a Bíblia vai nos contar, que a cada filho que Lia tinha, os 3 primeiros filhos de Lia têm o nome que tem, propositalmente, porque a cada filho ela pensava: nasceu Rúben, serei amada por Jacó, porque eu dei ele um filho. Nasce o segundo, serei amada por Jacó, serei notada por Jacó, porque eu fiz ele pai. Nasce o terceiro filho, o Levi, que significa em hebraico unido. O nome Levi significa unido. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai contar que Lia disse assim: agora eu e o meu marido vamos nos unir. Agora eu e o meu marido vamos ficar próximos. Eu dei ele um terceiro filho. Sabe o que acontece com as Lias que têm os seus currículos desfavoráveis? Elas querem conquistar nas situações da vida, ser escolhida como time A, como a primeira, como a favorecida, e vão produzindo em série. Sabe por que você está cansada, mulher? Porque você está tentando ser aceita a qualquer custo, e você está cansada porque nada do que você faz é suficiente para as pessoas, porque nada do que você oferece, nem que seja o teu melhor, ainda elas não te enxergam. Você está cansada porque você está produzindo. Dessa vez você não está brigando. Dessa vez você não está xingando, você está fazendo o seu melhor. Incansavelmente. Mas ainda assim, ninguém te viu como primeira. Ninguém te notou na sua casa. Teu marido não te percebeu a ponto de te dar a prioridade que você quer. Teus filhos, teu trabalho. Lia tinha um filho atrás do outro, na expectativa de que ela fosse chamar a atenção de Jacó, ser amada, ser respeitada, ser notada. Mas incansavelmente Jacó se tornava pai, mas continuava amando a Raquel. E a Bíblia nos conta que à altura desse campeonato, Raquel era estéril. Raquel não dava filhos a Jacó. Que contraditório. Afinal de contas, Lia estava ali fazendo ele pai pela terceira vez. Eu consigo ver Jacó embalando o Levi, agradecendo porque é mais um filho homem, porque é o terceiro da linhagem, porque é alguém que vai dar continuidade ao seu nome. Eu consigo ver Jacó levantando esse menino e bendizendo o Senhor por isso, mas largando Lia ali, após terminar de dar à luz,
e sair para celebrar com Raquel. Eu consigo ver ele ainda amando Raquel e Lia permanecendo desprezada. Que currículo! Que currículo, mulher, que nós temos nessa noite. Lia não provocou essa situação, porque a Bíblia não dá margem de que Lia fez trapaça com Labão para que ela fosse à frente. Eu consigo entender que ela só foi para aquela noite porque ela era uma filha obediente. E talvez você chega nessa noite, talvez você chega nesse dia 5 de abril de 2024, 25, sem entender por que você coleciona um currículo desfavorável. Ainda tentando perguntar a Deus, por que comigo? Aonde está você? Não é possível que eu estou largada. Não é possível que eu não sou amada. Meu Deus. Nós vivemos uma vida e nós colecionamos currículo. Característica nesse currículo. Talvez você não tenha tantas características como Lia, mas alguma você deve ter que te sangra por dentro. Só que louvado, Senhor, pela graça incansável que nos persegue. Porque a Bíblia vai nos contar. Eu quero que você abra comigo em Gênesis 29. Sou eu pra negar o teu poder, tu és Deus. Quem sou eu pra negar? Gênesis 29, versículo 34. Aliás, vamos ler do 32. E concebeu Lia e teve um filho e chamou seu nome de Rúben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que era aborrecida, me deu também este, e o chamou de Simeão. E concebeu outra vez e teve filho, dizendo, agora dessa vez ajuntará o meu marido comigo, porque 3 vezes lhe é dado como mãe, e chamou o seu nome de Levi. Agora olha isso aqui, minha irmã. Olha o próximo nascimento. Põe o próximo versículo. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse, desta vez louvarei ao Senhor, por isso lhe deu o nome de Judá. Depois disso parou de ter filho. Irmã, grava isso aqui comigo. Desta vez louvarei ao Senhor. Sabe o que aconteceu com Lia aqui? Sabe o que aconteceu com Lia aqui? Ela entendeu que não dava para mudar quem Jacó era, mas dava para mudar a si. Ela não precisava da aprovação da terra, mas era do céu. Era do céu. Porque Deus viu Lia. Enxergou a Ele que me resgatou. Toda a honra, toda a glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória
precisava da terra mais. Não precisava gerar, não precisava trabalhar incansavelmente para fazer com que a terra a amasse. Para de andar no lugar da vítima. Para de carregar. Porque eu fui abandonada, porque eu fui rejeitada, porque eu fui. Para! Porque a terra não me escolheu, porque a terra me negou, porque não me amaram, porque me abandonaram, porque me rejeitaram. Para! Porque você pode não ter sido o time escolhida no time da terra por causa do teu currículo. Mas deixa eu te contar a realidade de Deus para mim e para você. No céu, eu e você sempre fomos time A. Você sempre foi uma prioridade de Deus. Ele te elegeu. No céu, você é time A. A Bíblia vai nos contar que antes da fundação do mundo, teve uma reunião celestial. Antes da fundação do mundo, houve uma reunião. Nesse lugar, houve uma eleição. Quem nós elegemos? A quem nós amaremos? A quem nós daremos prioridade? A quem nós vamos notar? E a Bíblia vai nos dizer que antes da fundação do mundo, eu e você fomos eleitas nele. Deus te elegeu dentro dele, antes de que mundo fosse mundo. E para as incrédulas que ainda estão no meio de nós, você acabou de pensar, se você me elegeu, por que tanto sofrimento? Irmã, se você não entendeu ainda, a resposta de Deus para você que acabou de fazer esse questionamento é o seguinte: Ele não perde a oportunidade de treinar os seus filhos para uma glória maior. É por isso que todo mal feito a você vira um bem intencional. Porque enquanto você vê uma Lia rejeitada, uma Lia de um pai trapaceiro, uma Lia de uma irmã melhor, Deus viu uma mulher que daria luz ao Judá, aquele que seria o leão da tribo de Judá, aquele por qual intermédio Cristo viria na terra. Lia faz parte da linhagem mais importante que existe. Ah, oh pobre Lia! Oh pobre Lia! Então deixa de ser o alecrim dourado que coleciona vítima, que coleciona dor, que coleciona o amargo. Levanta desse lugar e entenda: o céu não está te fazendo sofrer, porque Deus tem prazer, porque Ele olha e fala: ai, eu gosto. Ele está fazendo com que você amargue alguns lugares, para que você conheça que só Ele é Deus e não há outro, de que o poder dEle é inegociável e Ele é Deus. Que me enxergou e que me resgatou, toda honra, toda glória. Deus te vê. Você nunca foi time B. Deus nunca. Deus nunca te viu como time B. Deus nunca te abandonou. Você sempre foi o time A dele. Lia está na linhagem mais importante que existe, na linhagem de Jesus Cristo. Quando vão dizer sobre o leão da tribo de Judá, eles estão dizendo sobre o filho dela, sobre o Judá. Judá não veio ao mundo sozinho.
Ele precisou de uma Lia, de uma mulher que entendeu pela 4ª vez que não precisava mais produzir em série por causa da terra, mas era sobre o céu. Então você incansavelmente, minha irmã, pode oferecer para o Senhor o teu currículo desfavorável. Ele está dizendo para mim e para você: me mostra o teu currículo e eu vou apresentar a minha graça. Me mostra teu currículo e eu vou te apresentar a minha graça. Me apresenta teu currículo, eu vou me apresentar com graça. Me mostra o teu currículo, eu vou te favorecer com graça. Com graça. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder, o teu poder? Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. Para. Hoje é uma noite que Deus está tornando mulheres incompletas em mulheres reais, em mulheres inteiras. Você não vai mais produzir em série, você não vai mais dar jeitinho para ser aceito, porque você entendeu que a graça dele tem o formato certinho desse lugar que te falta. Que a mentira de Satanás de que você é o time B, de que você nunca é a escolha, só te pôs para longe, mas hoje Deus está trazendo a verdade, a luz para mim e para você. Você é a minha prioridade. E agora eu vou trocar esse lugar de cansaço por graça, por leveza. Tem um bálsamo de cura nesse lugar. Tem um bálsamo de Gileade nesse lugar. Lias vão deixar de fazer para a terra e fazer para o céu. As pessoas não vão nem reconhecer você. Elas vão dizer: aonde está aquela mulher amarga? E você vai dizer: desta vez farei diferente. Eu louvarei o Senhor, porque Ele me alcançou com cura. Xaradarabalabaçu. Você pode ficar de pé. Xarabalabaçu. A Ele que me resgatou, Eu estou te vendo. toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Deus está te vendo. Quem sou eu? Ele te enxerga. Ele sabe teu nome. Por isso Ele te trouxe nesse lugar. Ele está mudando a tua história, a tua identidade. Teu currículo pode não valer para a terra, mas o céu dá valor para o teu currículo. No time de Deus, ser imperfeita, ser incompleta, é que nos faz ser escolhida por Ele. Porque a Bíblia vai nos dizer que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
Diga ao fraco que estou forte. Xarabalabaçu. Deus está trocando força aqui. Deus está trocando força. Deus está aumentando o nível da força. Xará, darabalabaçu. Ai, darabalabaçu. Quem sou eu pra negar o teu poder? Xeredarabalabaçu. Você que entendeu que é com você, eu não vou nem te chamar aqui na frente. Levanta sua mão onde você está, em sinal de redenção, porque o Senhor está dando hoje força para aquela que era fraca. Deus está transformando a história. Levanta a tua mão em rendição e abrace a graça que é liberada nesse lugar, porque o Senhor veio e Ele veio trocar. Ele veio trocar a força de muita mulher aqui. Você não vai sair desse lugar do mesmo jeito. Xará, dere, balabaçu, bie, dará, balabaçu. Redere, dere, dará, xere, dará, xere. Dere, dará, balabaçu, bie, dará, balabaçu. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos uma. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem que eu sei Que morro me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. me enxergou na minha tormenta, me livrou em Meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Ele virá, soberano e em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano e em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Que se abra os céus e o teu reino vem. A nossa festa no nosso Deus, e que se Abra os céus e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. a nossa festa está em Deus, grande Deus, Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. a
seja hoje, seja agora, e vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, e seja agora, e vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, e seja agora, e vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, e seja agora.